Bem-vindos a mais um espaço de debate nesta emissão especial para as autárquicas. Vamos agora falar sobre o município de Vila Flor. No coração da terra quente transmontana, este concelho, no sul do distrito de Bragança, tem sido afetado, como outros concelhos vizinhos, pelo despovoamento que se intensificou nas últimas décadas. Vila Flor tem agora 6.000 habitantes. Há 4 anos a Câmara mudou de cor. A AD, a coligação que junta PSD e CDS, venceu a autarquia. Pedro Lima é o presidente da Câmara e é o candidato da mesma coligação que junta PSD e CDS nestas eleições. Para este debate convidamos os partidos com assento na Assembleia Municipal. Por isso, à direita do ecrã está Pedro Lima, presidente da Câmara e candidato da coligação que junta PSD e CDS, e à esquerda do ecrã está Abílio Evaristo, candidato do Partido Socialista. A ambos agradeço a presença neste espaço de debate. Vamos começar por fazer aqui um enquadramento das candidaturas. Pedro Lima é o atual presidente da Câmara, ganhou a autarquia há 4 anos. No fundo, que balanço é que faz deste primeiro mandato e o que é que o move agora? Quais são as ideias que traz para esta sua nova candidatura? Bem, antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade de esclarecer o eleitorado e de estar aqui. Cumprimento também o professor Abílio Evaristo e desejo-lhe felicidades para a sua candidatura. Eu gostaria de dizer que realmente a nossa vitória em 2021 virou uma página em Vila Flor, uma página que estava inteiramente escrita pelo imobilismo político e por a falta de capacidade de decisão e de fazer. Foram 4 anos, de 21 a 25, com muito trabalho, a implementação principalmente de uma intervenção social nas camadas mais idosas, mas também nas mais jovens, por exemplo, as bolsas universitárias, para unir os jovens e fixar os jovens a Vila Flor. E na temática mesmo do despovoamento, tenho boas notícias. Neste ano letivo de 25-26, temos mais 40 crianças num universo de 220, portanto um aumento mais de 20% na pré-escola e na primária em Vila Flor, que é inaudível nos concelhos vizinhos e, portanto, isto deve-se com certeza ao dinamismo económico que Vila Flor tem, que os vilaflorenses têm, mas também ao trabalho do município que dá qualidade de vida a quem escolhe viver em Vila Flor e, portanto, sentimos, porque esta candidatura, embora seja encabeçada por alguém que sou eu, com toda a honra e prazer, representa uma equipa, representa uma vontade de um povo, acima de tudo, que quis realmente não ficar na temática negativa do despovoamento, da desertificação, mas sim na temática positiva do crescimento e de que é possível virar a página e conseguir que a nossa terra fique no mapa, como Vila Flor está no mapa. Foi outra das iniciativas que desenvolvemos ao longo de 4 anos, a promoção do território. Vila Flor hoje em dia é reconhecido, é conhecido e, portanto, temos as sementes lançadas, temos agora que nos próximos 4 anos cuidar do seu crescimento e também avançar com projetos que foram programados durante estes 4 anos. Abílio Evaristo, portanto, a Câmara esteve 3 décadas sob a liderança do PS, há 4 anos mudou de cor. Como é que olha para a gestão dos últimos 4 anos e o que é que quer fazer de diferente? Em primeiro lugar, cumprimentá-la a si, cumprimentar o engenheiro Pedro Lima, cumprimentar os vilaflorenses que certamente nos ouvirão e verão. Relativamente à questão que me coloca, de facto foram quase 3 décadas, 28 anos que o PS esteve na Câmara, que muito se pode orgulhar, tem um legado que eu creio que fala por si. Relativamente àquilo que nós pretendemos fazer agora nestes próximos 4 anos, se viermos a merecer a confiança dos vilaflorenses, em primeiro lugar,
Também queria deixar aqui uma nota muito breve, que os critérios editoriais são vossos, sem dúvida, mas que é uma pena que não esteja aqui as outras duas listas opositoras, porque a democracia faz-se com todas. Depois, dizer que o legado destes últimos 4 anos, sobretudo relativamente ao aumento dos alunos, bom, nós sabemos os alunos que temos, porque é que lá estão, sabemos que muitos deles, se não todos, são imigrantes e, portanto, tentar fazer crer que é, digamos que é da ação tão recente de 4 anos, parece-me um bocadinho abusivo, mas o candidato do PSD lá saberá porque é que diz isso. O que eu sei, e essa é uma razão até a mim pessoalmente, porque é que me candidato, porque é que assumo esta liderança, é que nos últimos 3 anos, 2022, 2023, 2024, eu acho que o município de Vila Flor tem uma coisa positiva para apresentar, do ponto de vista do senhor, do candidato e Presidente da Câmara. É que nos 3 anos consecutivamente os saldos da conta de gerência foram sempre negativos, de tal forma que o saldo acumulado é de 4,5 milhões de euros. Se continuarmos assim, realmente eu acho que o imobilismo vai ser, se ele continuar... Já terá a oportunidade de responder, Pedro Lima, deixa o Abílio Evaristo terminar. Pois era isso que, portanto, uma das preocupações que nós temos é exatamente essa, que 2026, 2027, 2028 e 2029, no seu conjunto, a Câmara Municipal possa ter saldos novamente, se não forem positivos, equilibrados, e isso, equilibrados, significa receita igual à despesa, porque senão, mais tarde, os vilaflorenses é que vão pagar isso. Não há qualquer dúvida. Se eu precisar de contrair novos empréstimos, ou mais tarde, e se calhar mais cedo que aquilo que podemos pensar, o que vai acontecer é que o dinheiro que havemos de gastar, os recursos financeiros que havemos de gastar, por exemplo, nos investimentos que estão necessários nas nossas freguesias, poderão ter que ser pagos, ir para os juros, e eu acho que isso não é uma boa notícia. Mas o Sr. Presidente diz que o candidato do PSD diz que talvez diga que não, terá a oportunidade de nos explicar, porque se o que eu estou a dizer não é factual, se não são 4,5 milhões de euros nas contas de gerência. Pedro Lima, como é que está a saúde financeira da autarquia? Está ótima e podemos ver isso pelo relatório do nosso revisor oficial de contas, que diz exatamente isso. Temos uma das maiores capacidades de endividamento, portanto, ao contrário daquilo que diz, não sei de onde é que vem essa informação, mas realmente é ótimo ter a oportunidade de esclarecer de uma vez por todas que isso é uma não-verdade. Não quero colocar aqui rótulos, portanto, vou deixar ficar por não-verdade. Em primeiro lugar, esclarecer o eleitorado de Vila Flor que temos rigorosamente cumprido a regra de gastar menos do que a receita nos permite. Portanto, gastamos sempre menos do que aquilo que recebemos, daquilo que encaixamos. E isto verifica-se através do equilíbrio orçamental e do rigor orçamental que nós temos tido. E, portanto, eu gostava que o eleitorado entendesse isto e, aliás, aproveito para dizer que no fecho de contas de 2024, o município de Vila Flor tinha 7 milhões de euros na conta e tem um dos mais baixos níveis de endividamento, ou seja, de dívida factual existente nos concelhos limítrofes. Isto é conhecido, está no relatório, está em dados factuais que existem, o relatório de contas, o relatório de gestão, que é acessível, que é público, portanto, a mim fico pasmado que seja possível de fazer estas afirmações. Penso que isto é uma tentativa realmente desesperada de quem vê fazer muito, trabalhar-se e agora vamos procurar assim um motivo, mas este não, porque este é totalmente inverdade. Vamos passar a eu posso uma responder resposta rápida. Muito rapidamente. Das duas, uma. O candidato do PSD e Presidente da Câmara não conhece a saúde financeira do município, nem a conta de gerência,
Ou então quer nos enganar. Temos de avançar para aqui dados outros oficiais temas. do relatório de gestão. Sim, mas eu também... Eu não estou a falar de uma anotação pessoal. Mas eu também tenho isso. Não posso e se tivermos oportunidade, eu rapidamente lhe digo. Olha, o quadro-geral 2024 retirado do relatório de contas que o senhor aprovou é seu, não é meu. Receitas correntes, 9.981.015. Despesa corrente, 9.783.965. Diferença. 197.050. Acabou de dizer. Receita de capital. Acabou de dizer. Espera aí, receita de capital. Que gastámos menos do que recebemos. Acabou Despesa de ajudar, corrente. obrigado. Desculpe lá, estou a falar de receita corrente e despesa corrente. O senhor sabe o que é isso. Receita corrente e despesa corrente. Não, espera aí. Receita de capital, que a Câmara recebeu de Vila Flor Municipal. 3.073. Despesa de capital que gastou 4.661.450. Diferença 1.661 negativos. Resultado líquido de 2024 está na conta de gerência, vá lá ver. Não sabe a saúde financeira, não conhece a conta de gerência, ou então está para enganar os vilaflorenses. 1.080.295. Resultado líquido. Está na conta de gerência aprovada na Assembleia Municipal. Não fui eu. Eu vi o relatório, eu não estou lá, não sou membro da Assembleia Municipal, sequer, nem da Câmara Municipal, como sabe. Portanto, quando eu puder falar. Um saldo negativo de 1 milhão... Pedro Lima, agora, eu acho... Estás a repetir e a dizer não, o que eu acho é que estão num bloco de notas. É que podes explicar então... Eu tenho aqui o Pedro Lima, relatório. resposta curta, porque temos de passar para outros temas que preocupam preocupam o relatório de contas os residentes de Vila aprovado na Flor. Assembleia Municipal e na reunião de Câmara, que diz exatamente, começou bem o seu professor, porque começou pela factualidade, portanto, das receitas serem superiores à despesa. Portanto, e é verdade. E é isso que interessa, é isso que os vilaflorenses querem saber, é se gastamos menos do que aquilo que recebemos. É verdade. Obrigado por me ter ajudado nisso. Agora, o seu professor depois avança para aquilo que é o saldo contabilístico e que tem a ver com as amortizações. Portanto, imagine-se cada vilaflorense colocar de lado, por mês, aquilo que seria necessário para repor a sua habitação. Ninguém faz isso com os salários como estão em Portugal, claro que não conseguem fazer isso. E agora eu pergunto, então diga-me uma coisa, se por acaso a vossa gestão de 28 anos, mas eu vou só particularizar nos 4 anos em que o senhor foi vereador da Câmara de Vila Flor, nesses 4 anos, se porventura tivesse tido, bastava ter saldo zero, em amortizações anuais, vocês tinham 1,5 milhões de euros ano. Teriam então que apresentar 6 milhões de euros na conta ao sair do município em 21, que não estavam. Portanto, vamos dizer a verdade, e a verdade é que, e acabou de o dizer, em despesas correntes, nós gastamos menos do que aquilo que recebemos. E é isso que as pessoas querem saber. E tínhamos 7 milhões de euros. Está aqui no relatório de contas. Mas isto não é verdade. Isto não é uma anotação. O senhor sabe que nós deixamos num saco de dinheiro, é assim o termo que eu vou usar, 3,6 milhões de euros para o senhor gastar onde quis. 3,6 milhões de euros. É mentira? Tem coragem de dizer que é mentira? Tenho. Então se tem coragem... Eu não estava a usar a palavra mentira, sou professor por ser uma pessoa educada. Vamos passar a outros temas. Explique como é que tinha em tesouraria 7 milhões de euros. Explica. Como é que diz que no final de 2024 tinha em tesouraria 7 milhões de euros. Explica. É verdade, é factual, está aqui no relatório. Mas tem aqui o relatório. Mas explique lá. Tem aqui o relatório. Se a senhora jornalista... Não estou a falar de um bloco de notas. Se a senhora jornalista me deixar, eu explico-lhe. Se o senhor não explicar, eu explico-lhe. Eu sei porque é que você tem esse dinheiro. 3,6 milhões de euros, que nós deixamos 2 milhões e 32 que o senhor pediu de empréstimo e 5 milhões de euros de adiantamento do empreendimento hidroagrícola. Esse dinheiro já foi investido na barragem, pelo amor de Deus. Na barragem não. O senhor na barragem não investiu uma croma. Na rede de rega, pelo amor de Deus. Não está sequer a par dos factos. Já está concluído. É uma pena. Quanto é que é? Não estou... É uma pena. A rede de rega são 5 milhões, precisamente. Já está feita. Assim E os ninguém se estudos, e entende. os projetos, e as A falarem ao mesmo programações, tempo, o espectador não está. Ou não está ou não quer. Vamos
vamos passar a outros temas. Não se tem que pagar as expropriações às pessoas que dão o seu terreno para implantar a barragem. Isso fomos nós que pagámos. Pagámos os projetos, pagámos a rede de regas. A rede de regas é pública. As pessoas podem consultar. 4,9 milhões. Está paga. Está paga. Por favor, temos mesmo de avançar para outros temas. E é errado continuar sempre a dizer que nos deviam ter deixado 6 milhões, acabei de demonstrar. Por favor, o tempo é escasso e se não avançarmos não vamos conseguir falar sobre outros assuntos. 28 anos. Já há pouco o Pedro Lima falou em algumas medidas para fixar a população, falou nas bolsas de estudo universitárias. Que outras medidas propõe para os próximos anos para fixar jovens no Conselho e se o preocupa, apesar de dar esses números de 40 alunos no novo ano letivo, está preocupado por não ser um aumento, consiga fazer face à perda de habitantes que aconteceu nas últimas décadas? Sim, claro que não. Claro que eu também não disse isso, nem queria dizer isso. Mas é um número significativo e em termos relativos, para a nossa população, é muito encorajador. Portanto, eu tenho pena que não seja partilhado assim por todos, com alegria, de vermos que a nossa terra cativou a presença, a vinda de muita gente, não só migrantes, que são muito bem-vindos e que são necessários para o tecido empresarial, para a nossa agricultura, portanto, com muita dignidade, são recebidos, com muito respeito e fazem parte do nosso futuro, por assim dizer, mas temos muita gente que vem de concelhos limítrofes e que se implanta em Vila Flor, porque temos, graças a Deus, como eu dizia, um empreendedorismo empresarial muito grande, empreendedorismo económico muito grande, em torno de obras públicas, de agricultura, de enologia, portanto, através de adegas que temos no nosso território de grande porte e que aportam também um grau tecnológico de ressalvar. Nós temos também outra característica, que é a localização geográfica de Vila Flor, que realmente nos dota e nos torna atrativos. O que nós queremos para Vila Flor para os próximos 4 anos é, sem dúvida, a implementação de medidas que venham a tornar o envelhecimento, por exemplo, em Vila Flor, feliz. Era uma faixa etária que estava completamente esquecida. Já iremos falar sobre isso. Mas... Muito bem. E tudo aquilo que é um novo, eu não lhe queria chamar negócio, mas é uma nova área de desenvolvimento que não se deve menosprezar, porque a população portuguesa, como todos sabemos, tem um grau elevado de envelhecimento. E, portanto, é uma vertente económica muito importante e que aporta várias tipologias, várias áreas de atuação, nomeadamente a medicina, mas também a enfermagem, geriatria. Portanto, já iremos falar sobre isso. Várias temáticas onde se fixarão os jovens. Abílio Evaristo, o Pedro Lima diz que Vila Flor tem um grande dinamismo económico. O Abílio Evaristo tem como prioridade a zona de acolhimento industrial. Quais são as medidas que o PS defende para, no fundo, tornar o tecido produtivo mais diversificado, mais robusto? Em primeiro lugar, quero dizer que Vila Flor sempre teve um grande dinamismo económico, resultado da ação da Câmara, mas sobretudo dos empreendedores locais, dos empresários. Portanto, isso sempre teve. Relativamente à zona de acolhimento empresarial, aquilo que já agora convém dizer que quando nós saímos do município, em 2021, que estava adjudicado, ou não estava adjudicado, praticamente adjudicada, porque estava o concurso feito, os terrenos então pagos, da zona de acolhimento empresarial, estava o concurso na sua fase final. Agora, ontem, foram postos formalmente à venda os primeiros lotes e, portanto, a zona de acolhimento empresarial
é, sem dúvida alguma, um instrumento fortíssimo da economia, para a economia vilaflorense, de tal modo que, se nós formos eleitos, exerceremos uma espécie de diplomacia económica com o objetivo de trazer para Vila Flor empresas que possam dar empregabilidade, porque é exatamente isso que nós precisamos, que ela seja ocupada, a zona de acolhimento empresarial, e que haja empresas que tragam emprego. Se o emprego qualificado, melhor ainda. Porque sem emprego, de facto, não é possível as pessoas fixarem-se em Vila Flor. Mas também quero dizer que outra das condições, das medidas que nós vamos tomar, é que nós temos um excelente parque de campismo que está fechado há 6 anos, 2 connosco por causa da pandemia que Covid-19, e os últimos 4 por opção do atual Executivo. E nós sabemos que, sobretudo no período mais alto, ali entre 15 de julho e final de agosto, 15 de setembro, que a população de Vila Flor, graças ao parque, duplica. E isso é bom para a economia local, nomeadamente para os restaurantes, para os bares, para os cafés, para o comércio em geral, e que isso tem sido muito sentido. E, portanto, é normal que uma das medidas que nós iremos tomar é exatamente proceder à reabertura. Não há abertura, reabertura, porque ele já esteve aberto durante muito tempo, porque consideramos que o parque campismo faz muita falta a Vila Flor. Pedro Lima, a requalificação do parque de campismo está parada. O PSD e o Pedro Lima têm sido muito vocais sobre este assunto. Qual é o ponto de situação? Bom, eu fico novamente pasmado, porque fechar o parque de campismo na altura do Covid é realmente uma contradição. Porque foi a altura em que os portugueses procuravam lugares mais calmos, mais tranquilos, para poder fazer o seu lazer. Portanto, isso realmente foi uma desculpa um pouco mal conseguida. No entanto, nós concordamos com a questão de requalificar e de lhe dar um significado bastante diferente e exponencial. Porque, infelizmente, o parque de campismo sofreu de 28 anos de abandono total. Eu posso dizer que os lava-louças são os mesmos que foram instalados no tempo do Sr. Ramalho, em 83. Portanto, não sei se tem ido ao parque de campismo só para visitar e para constatar que realmente não houve investimento no parque de campismo durante 28 anos. Nós, ao achar isso, tivemos que olhar para aquele projeto com alguma capacidade de projetar ali, sim, o sentimento de orgulho de Vila Flor que foi sentido nos anos 80 e 90. Porque, infelizmente, o parque de campismo, a partir de certa altura, realmente o que contava eram os números. Mas, por vezes, quantidade não é qualidade e não traz... E o que é que está projetado agora para o parque? Está projetado o Ecoparque, que é um projeto muito ambicioso. Já temos uma dotação orçamental no Fundamental e no PT 2030 para realizar ali, para executar ali, portanto, para concretizar o projeto, e estamos a aguardar aquilo que são instituições e organismos em Portugal, nomeadamente a APA e o CNF, para conseguirmos obter o parecer favorável que todos sabemos, na política e fora da política, todos ouvimos essas críticas que são realmente reais sobre essas forças que às vezes são forças de bloqueio para o nosso desenvolvimento. Estamos a trabalhar no sentido de dirimir tudo aquilo que são esses obstáculos e já temos a capacidade financeira para investir ali, mas não é num projeto, não é reabrir. Portanto, eu acho que isto aqui tem que ser dito aos vilaflorenses, não é reabrir por reabrir, reabrir como está, não pode. Tem que ser reabrir com qualidade, atrair turistas de qualidade, como outrora foi verdade. Nos anos 80 e 90 vinham pessoas de toda a Europa, de todo o país, deixavam dinheiro, compravam os nossos produtos. Ultimamente, infelizmente, não foi esse o caso. Não foi esse o caso, era só os números que interessavam e posso lhe dizer, não sei se o Sr. Professor sabe, tem a ver com a despesa que o parque de campismo significava nas contas do município. Sabe que número é esse? Sei.
Sei. E sei que a receita do parque também ajudava a minorar isso. Sei. Pronto, então está completamente Sei, desatualizado. mas o parque significava 200 mil euros de saída, de despesa, Sim. percebe? Entre aquilo que se recebia e aquilo que 200 mil euros. Sim, mas não há nenhuma previsão previsão para... para o ter aberto, para outras pessoas virem usufruir do nosso território. Pedro Lima, não há nenhuma previsão então para a reabertura do parque? Nós estamos à espera do parecer, já temos a dotação orçamental, portanto, quer dizer, temos o projeto pronto, é um projeto bastante abrangente, portanto, não é um projeto que, não é um parque de campismo, é um ecoparque que tem campismo, que tem glamping, que tem car tent, que tem diversas formas de alojamento, digamos assim, e que também é um parque para a educação ambiental, que é para que em Vila Flor cresça novamente aquele sentimento de apego ao saudoso parque de campismo, porque existe isso, eu tenho isso. Eu, quando era miúdo, ia para o parque de campismo, eu tenho essa ligação sentimental com o parque de campismo, mas não é o parque de campismo que existe ou que vocês deixaram após 28 anos de abandono. Abílio Evaristo acolhe esta preocupação do Pedro Lima de que é necessário investir no parque? É necessário, mas não é verdade aquilo que disse, é que nós sempre investimos no parque. Novos balneários, por exemplo, a remodelação da parte elétrica, sabe isso? Depois dizer-me que eu não tenho ido ao parque... Eu gostava de saber quanto é que investiram no parque. Mas espera aí, estar-me a dizer que eu não tenho ido ultimamente ao parque, pois não, ele está fechado, como é que eu posso lá ir? Então eu posso ir ao parque? Ele está fechado. Ele está abandonado. Agora sim, estes últimos 4 anos está em completo abandono. Depois, essa história do ecoparque, tem a ver talvez com uma coisa chamada antes Quinta Biológica, que foi aquilo que nós negociamos com o anterior ministro do Ambiente, Matos Fernandes. Foi nessa altura que se assinou um protocolo em Mogadouro, que era para uma Quinta Biológica, que era acoplada ao parque, como sabe. Entenderam? Fazer de forma diferente. Mas fecharam-no. Não, senhor. Era sempre já estava fechado. Desculpe. Já estava fechado. Até ainda agora o disse. Não, eu disse, mas... E numa altura em que os portugueses procuravam esse tipo de alojamento. Lá, para estarem longe dos grandes centros. Procuravam. Mas espera aí, mas não é isso. Nós fechamos o parque porque fomos obrigados a fechar. Estamos a falar do período que não deixa, é evidente que não deixa. Porque nós não fechamos o parque porque quisemos. No âmbito do Covid-19 é que fomos obrigados a fechar o parque. Foi. E fechamos o parque, foi exatamente por isso. Não foi por outra razão. Mas uma questão de precaução. Olhemos agora para o futuro. Como é que se olha com bons olhos este projeto de requalificação do Ecoparque? Ao projeto do Ecoparque, é um projeto de papel. Vamos ver o que é que isso vai dar. Mas nada impedia que ele se mantivesse aberto, porque tinha condições para estar aberto, e a economia de Vila Flor podia continuar a funcionar. Desconheço. Independentemente das obras das benignas que diz que vão fazer no parque, então, na altura de fazer as obras, era uma boa razão para fechar o parque. Fechavam, então aí sim era para obras. Agora, o senhor nem sequer sabe quando é que as obras se iniciam. Sabe porque é que não sabe? Muito simplesmente porque não tem nada preparado para avançar. Aliás, disse há bocado, está à espera de uns pareceres. Não sabe quando é que vêm os pareceres. Julgo eu. Nem sabe se são favoráveis. Digo eu. Portanto, não faz a mínima ideia quando aquilo vai abrir. E por isso, quando nós dizemos vamos abrir o parque campismo, falo-emos em 2026, obviamente, depois com as obras, se for necessário fechá-lo, logo veremos o que é que fazemos, logo veremos se as obras que se propõem podem ser feitas ou não, porque isso está dependente dos parceiros. Pedro Lima, se quiser responder agora. Gostava de responder, porque realmente parece que não tiveram lá 28 anos. É um completo desapego da realidade daquilo que o parque representa. Dizer que vão reabrir o parque nas condições em que deixaram o parque é um pouco irrealista. Nem controlado de consumos de água, de consumos elétricos, portanto é tudo à Lagardère, e paga o município de Vila Flor como veio a pagar esses anos todos, e que tinha realmente, aí sim, um déficit de 200 mil euros por ano. Portanto, para termos ali pessoas de fora a usufruir daquilo que é nosso. E, portanto, quando nós entramos,
que foi só há 4 anos, portanto não estivemos lá há 28 anos, imagine se tivéssemos o que teríamos feito, olhámos para o parque de outra forma. Olhámos para o parque com esse apego e essa ligação e esse respeito pelos vilaflorenses e, portanto, fez-se o Ecoparque, que é um projeto que tem muita dignidade e é um projeto que vai ter muito futuro. Estamos a dirimir aquilo que é natural em Portugal. Em Portugal demora muito tempo, quando as coisas são um pouco complexas, porque é um projeto complexo. Não vou dizer que não é, claro que é, mas é o que Vila Flor merece. É um projeto complexo e um projeto que vai devolver àquela área toda, não um parque de campismo reaberto de qualquer forma, só para responder a um estímulo eleitoralista, mas sim para dar futuro, para dar dinamismo, para dar desenvolvimento, para dar educação. Portanto, é onde as nossas crianças poderão aprender sobre a nossa terra e talvez, como alguns de nós se lembram do parque, é que o parque continua igual aos anos 80. Os lava-louças, volto a dizer, são iguais àquilo que eram quando eu era miúdo e lavava lá a palavra ao Abílio Evaristo, se quiser responder. E pergunto-lhe também se essa reabertura que promete do parque se inclui uma requalificação, se prevê, por exemplo, se prevê este projeto que o Pedro Lima nos falava agora, o Ecoparque. Ora bem, quem vem a seguir fica com o passivo e fica com o ativo. Todos os projetos, 90% daquilo que executou o executivo do Presidente Pedro Lima e do candidato do PSD foi deixado do anterior executivo. Portanto, é normal. Se realmente o Ecoparque estiver... Porque ele neste momento não está, não sabemos se vai ser aprovado ou não é? Faltam os pareceres, portanto não fazemos a mínima ideia. Mas se realmente for possível implementá-lo, nós não vamos atirar fora o Ecoparque só porque é de outra candidatura, não pode ser. Agora, isso não implica que não possamos, enquanto isso não acontece, enquanto isso não sucede, não implica que não se possa ter o parque aberto, porque o parque tem um impacto económico real em Vila Flor. Ou acha que não tem? Eu acho que também considera que tem. Deixa muito dinheiro em Vila Flor. Tem deixado. Agora não deixa porque está fechado. Portanto, é normal que nos últimos tempos não, professor. Desculpe discordar, mas... Não tem impacto no comércio. Não, local, nos bares, nos restaurantes... referiam isso. Não tem. Tinha um impacto, por exemplo, com a GNR. Vamos passar a outro tema. Já aqui falamos do desafio que é fixar jovens no território. Olhemos agora para a população mais idosa, porque Vila Flor é de facto um concelho com um índice de envelhecimento muito alto, é o triplo do valor médio nacional. Pedro Lima, o que é que foi feito em termos de respostas sociais a esta população? Olha, em primeiro lugar, olhar para eles nos olhos, acolhê-los, acarinhá-los, porque estavam esquecidos, abandonados durante a vigência do anterior executivo. Pessoas isoladas nas suas casas, e foi criada então uma decisão política determinada e com coragem, a Unidade Orgânica de Envelhecimento Ativo, uma ação, um programa, um projeto que não existe propriamente em mais concelho nenhum. É um statement político que nós assumimos desde o início. E consiste, portanto, na criação de uma unidade orgânica que desenvolve imensas capacidades, nomeadamente vigilância de enfermagem, tem um projeto Aproximar, que consiste em ATL séniores, onde se versa sobre saúde mental, por exemplo, e onde as pessoas, acima de tudo, conseguem conviver umas com as outras, sair de casa, porque anteriormente estavam relegadas à solidão. E, portanto, isto foi uma intervenção social que este Executivo tem um orgulho enorme, um prazer enorme de reportar. Incluímos aí também valências do Fundo Social Europeu, nomeadamente do CLDS 5G. O anterior CLDS 4G foi realmente de pouco impacto, para não dizer de zero impacto, em Vila Flor, quando foi com o seu executivo. Este está a ter um impacto muito positivo, até em termos de inclusão de outras nacionalidades,
porque temos que também verificar esse fenómeno da migração e tentar dar dignidade e dar um encaixe, porque só gostaria também de voltar um bocadinho atrás. Vila Flor tem emprego pleno. Vila Flor tem cerca de 40 casos de resi. Portanto, 40 crianças no pré e primária e 40 casos de resi. Portanto, quando o professor fala de criar empregos em fábricas, então vamos trazer mais gente de fora, não era só uma parte. E, portanto, eu tenho muito orgulho mesmo nessa forma como nós acarinhamos aqueles que deram tudo à terra, que nos ensinaram tudo, que guardaram uma experiência acumulada durante anos, uma geração que foi colocada de lado, que foi esquecida durante a vigência do seu mandato e anteriores. Peço que conclua, Pedro Lima. E era exatamente aquilo que eu estava a dizer, é uma semente que lançámos, portanto, em 4 anos, que não é muito tempo, comparado com 28, em 4 anos conseguimos criar essa unidade orgânica e trazer essas pessoas, tirá-las de casa, e também abrimos a Universidade Sénior, e implementámos outro sistema que acho que também é de grande relevância, a Guarda, que é um sistema de teleassistência, e agora, mais recentemente, com a Cruz Vermelha Portuguesa, um programa de teleassistência que irá abranger todos os idosos acima dos 65 anos, evidentemente, caso os vilaflorenses renovem a sua confiança neste Executivo. Abílio Evaristo, como é que olha para estas medidas da Câmara nos últimos 4 anos e o que é que propõe que seja feito? Relativamente àquilo que o meu adversário político acabou de dizer, acho que ficou bem claro quando ele desvalorizou por completo o CLDS 4G e valoriza o CLDS 5G. Ficou muito claro. O CLDS 4G estava numa IPSS, que é o Centro Paroquial, e portanto, eles não fizeram nada, foi uma coisa que não teve nenhum impacto, e agora a Câmara Municipal centraliza-o lá, quando podia estar nela, quando podia continuar então, mas como não aconteceu nada de relevante no Centro Paroquial, não é, nesse CLDS 4G, centralizou na Câmara Municipal. São palavras suas, não são palavras minhas. Olha, não, foi o que disse. Pois esse é o verdadeiro problema, é que a Câmara de Vila Flor, neste momento, o município de Vila Flor, não está aqui a nossa colega do PCP, mas realmente parece uma Câmara comunista. É que não dá espaço, em vez de funcionar em rede, em vez de usar o bom que tem a Santa Casa de Misericórdia, o IPSS, o Centro de Saúde, e funcionar em rede, não, está a concentrar. E está a concentrar por uma razão instrumental. E a razão instrumental, sabe qual é? Sabe qual é a razão instrumental? É que a Câmara de Vila Flor, em 2021, deixe-me dizer, tinha 151 funcionários e agora tem 201. É só para dizer isto. E, portanto, alguns deles, alguns concursos, já agora foram concursos a uma espécie a pedido. E, portanto, e se o senhor se acha que eu estou a exagerar, se acha que eu estou a exagerar, desafio a apresentar queixa de mim no tribunal ou sítio onde quiser sobre o que eu estou a dizer e eu depois indicarei o que eu entender. Abílio Evaristo, mas quais são as medidas que o PS propõe? Quais são as soluções? O PS acompanhará, não vai desfazer uma unidade orgânica assim, porque a pior coisa que pode acontecer a algum executivo, seja ele qual for, a quem chega, é chegar lá e não avaliar o que está. Primeiro, nós vamos avaliar o que está, mas obviamente que a nossa decisão é funcionar em rede. Portanto, aproveitar o bom que se faz, quer na Santa Casa de Misericórdia, quer no Centro Paroquial, que é outra IPSS, que é no Centro de Saúde, é para isso. Quanto à Universidade Sénior, ela funciona. Ela tem lá uma placa, funciona. Funciona aqui no âmbito da Câmara, é mais uma instrumentalização, porque as universidades séniores, eu acho que, se acharmos que elas são úteis, devem funcionar no âmbito de uma associação, tipo Lions ou outra qualquer, que é assim que elas funcionam, as que eu conheço, e não a Câmara instrumentalizá-la, porque o que vocês procuram fazer é instrumentalizar os mais frágeis, os mais idosos. Também é bom que se diga isto, sem qualquer problema. E essa unidade orgânica, em alguns aspectos, também visa isso. A Universidade Sénior provavelmente também visa isso. Portanto, vamos libertar o que pudermos libertar para a sociedade civil, para as associações, para o movimento associativo. Vamos fazer isso. Ainda bem que falam nas associações.
Pedro Lima, quer Ainda bem responder? que falas, claro que quero, porque isto é totalmente o contrário daquilo que se verificou nestes 4 anos. Ainda bem, pelos vistos não deve ter visto muito, mas há um grande investimento, enorme investimento, nunca tal foi feito pela Câmara Municipal de Vila Flor, nas associações, nas suas associações e clubes, nomeadamente dos bombeiros, que passou de um investimento convosco que era realmente muito baixo, e connosco, olha, a tal descentralização, transporte de doentes oncológicos e em fases críticas, estendeu-se na nossa vigência a todos. Portanto, onde é que há descentralização? Os bombeiros fazem esse transporte e fazem muito bem, com profissionalismo, com dedicação, com empenho, com conhecimento, com competência, e as pessoas, evidentemente, que agradecem. Portanto, associações nunca foram tão apoiadas, associações culturais, desportivas. Sabe quantos miúdos é que temos a jogar nos escalões de formação em Vila Flor? Vila Flor contribui com mais de 200 crianças e jovens, a quem eu dou um grande abraço e parabéns, porque eles atingem o pódio em vários escalões. Eu ficaria aqui a noite toda, ou a manhã toda, ou a tarde toda, depende de quando isto passar, a falar sobre os pódios que eles ganham. E ganham porquê? Porque realmente esta Câmara tem essa abertura, esta Câmara é aberta, apoia as suas associações, as suas pessoas, as suas forças vivas. Temos até um clube de airsoft, de clássicos, temos clubes de futebol que de antes não existiam. Temos várias associações. Já terá a oportunidade de responder a Bíblia Evaristo. A banda de música de Vila Flor, que tinha ficado moribunda convosco, está agora a atuar e parabéns, e bem, um grupo jovem que dá cartas e que leva Vila Flor fora. Portanto, a verdadeira descentralização e apoio de forças vivas é feito desde 21, sem dúvida nenhuma. Anteriormente havia um decisor na Câmara Municipal de Vila Flor, o senhor sabe que é verdade, e hoje em dia há uma equipa que se baseia, olha, qualquer iniciativa que nós tenhamos, desde a Expo Vila, Amendoeiras em Flor, a Vila Feliz Natal, as festas da Vila, são compostas com a alegria das nossas associações. E eu não devia particularizar, porque elas são muitas. E depois, claro que se ofenderão se eu não particularizar em cada uma delas. É verdade, isto é verdade. Não havia, o futebol estava moribundo, agora temos crianças e jovens que praticam futebol e que representam Pedro Lima, peço mesmo que o nosso concelho. Portanto, dizer isso é perfeitamente... Olha, o Centro Paroquial Pedro Lima, temos mesmo de concluir. Temos de dar a palavra ao Abílio Evaristo. Portanto, não é verdade. Abílio Evaristo, que nós concorda tínhamos, que estas associações têm tido mais apoio nos últimos 4 anos? Eu não sei, eu não concordo, nem posso discordar. Mas eu agora, o clube, estar a falar no Vila Flor Sport Clube, no Centro Paroquial, no Leão Negro, esses clubes já existiam e a dinâmica, vamos lá ver, a dinâmica das associações depende das associações, não depende da Câmara Municipal. A Câmara Municipal faz os contratos de evento esportivo de acordo com as políticas dos clubes. Os clubes é que fazem. E isso sempre existiu. Já agora, aquilo que chama férias felizes também existiam, ou não existiam? Não. Já existiam antes. Da mesma... Não. Existiam. Não, senhor. Não existiam. Não, senhor. Podia existir... Diz que agora existe mais uma semana ou mais 2 semanas. 300 crianças. Mas existia. Isso já existia. Não, dos 3 aos 18. Isso já existia. E ainda bem que existia. E esses apoios, esse trabalho... Esses apoios, esse trabalho com a comunidade é para continuar. Esses apoios que existam... Vamos lá ver, os clubes esportivos estão regulados na relação que têm com a Câmara pelos contratos de desenvolvimento esportivo. É de lei, não sou eu que invento, não é a decisão do Presidente da Câmara, não é nada disso. E, portanto, tudo aquilo que cumpra com essas regras, com a legislação, obviamente que merecem, como sempre mereceram, ao contrário do que diz o Sr. Presidente e candidato,
o apoio do município. Sempre mereceram. Então como é que os números Vamos passar para outro tema. Como é que é possível? Que de repente nós tínhamos banda, temos mesmo tínhamos de os passar para outro tema, Concordas, porque já havia banda. o tempo é escasso. Não havia, pelo Peço, amor de por Deus. favor, Banda que é na peço, nossa por favor, exposição que me do São deixem Bartolomeu. introduzir outro É que a tema, nossa por banda favor. vai no São Bartolomeu. Meus senhores, por favor, Sr. peço professor. mesmo Você sabe que que me havia. deixem... Não havia, não. Peço mesmo que Já me deixem havia há introduzir 40 outro anos, tema, não. por Há favor. 40 anos está bem, antes de vós. Por favor. Depois morreu. Vamos agora falar sobre cultura, porque o PS quer abrir um polo dedicado às artes, com o nome da pintora Graça Moraes. Apostar na cultura é uma prioridade e neste polo. Sem dúvida, o PS não quer abrir, o PS quer seguir aquilo que estava estipulado, que é, nós temos um edifício, que era destinado, portanto, que é o chamado Encontro das Artes Graça Moraes, que foi um edifício financiado inclusive pela EDP, porque tinha associado a Graça Moraes, e que estava ligado, ia estar ligado ao Centro de Arte Contemporânea de Bragança, e, portanto, seria um espaço de cultura e artístico, com residências artísticas, inclusive, em Vila Flor, dar uma centralidade a Vila Flor, então, nessa área artística, com o chapéu Graça Moraes, é verdade. E, portanto, a nossa intenção é exatamente essa, abri-lo, não é reabri-lo, porque ele nunca esteve aberto, abrir esse espaço, que é um edifício que eu acho muito interessante, do ponto de vista arquitetónico, está, penso eu, bem construído, e que merece realmente ser reaberto, que é no coração de Vila Flor, no centro da A cultura é uma prioridade para o PS, que outras medidas É, sem dúvida, uma programa? prioridade para o PS, a área cultural, que é apoiada muito também nisto. Obviamente nós temos o Museu Berta Cabral, que também é fundamental continuar a apostar nele, é fundamental dar-lhe condições, mesmo até à parte, digamos, museográfica, tratar do seu espólio. E não temos só esse espaço, temos outro que é o Centro Interpretativo do Cabeça da Mina, numa aldeia chamada Açares, no Val da Vilariça, e que creio que está a funcionar. E temos um que estava tudo preparado para avançar, estava desenhado o processo museográfico, os objetos que iam ser lá colocados estavam tratados sob a supervisão do Museu do Douro, do Conservador, faltava só imprimir as telas para colocar nesse espaço, que é o Centro Interpretativo da História do Povo de Velho-Bay, e que o atual Executivo, creio que, não sei porquê, decidiu não abrir, lá não sei qual a razão. O candidato do PSD poderá dizer porque é que não reabriu, quando ele estava, em 3, 4 meses podia-se reabrir. Portanto, podia logo reabri-lo em 2000, até fevereiro, março de 2022 podia reabrir. Pedro Lima, quer explicar porque é que quer responder a esta pergunta? Claro que sim, quero dizer que realmente, mais uma vez, nota-se aqui um desfazamento da realidade, onde é que estiveram durante 28 anos, com tanto apreço pela cultura e com tanto apreço pela pintora Graça Moraes, a quem eu aproveito para endereçar um abraço afetuoso. Realmente estamos em Bragança. Bragança pegou no nome Graça Moraes, digamos assim, adiantou-se. Vila Flor ficou para trás. A verdade é essa. O Centro de Arte Contemporânea é aqui, em Bragança, tem o nome Graça Moraes, e Vila Flor andou atrapalhado durante anos e anos, e eu até lhe posso dizer desde quando? Desde 2008, que foi quando o Executivo Socialista adquiriu a casa de que fala, tendo só conseguido, portanto, imagino do projeto ao plano, ao programa, à candidatura, para sequer fazer o lançamento da primeira obra, se 4 anos, por vezes, parecem, nas suas palavras, muito tempo, então, de 2008 a 2021, é fazer a conta, como se costumava dizer, não é? E, portanto, posso acabar? Estava construído. Sim, por favor, Abílio Evaristo, deixe o Pedro Lima concluir. Pronto, portanto, foi este ato do tempo, que é muito mais do que 4 anos. E agora, só para saber, mas isto deve ser mais ou menos como a parte de campismo, é abrir conforme está e logo se vê.
o edifício Graça Moraes, eu vou-lhe fazer a comparação para que toda a gente nos entenda. Isto é a mesma coisa que dizer que uma casa está pronta se estiver pintadinha, as paredezinhas pintadas, sem mobília, sem equipamentos, sem nada. E toda a gente sabe que equipamentos de multimédia, equipamentos para fixação de obras de arte, etc., para visualização, recursos humanos, segurança, são tudo fatores de um grande investimento. Se calhar igual ao investimento que foi feito, como se diz, o recheio. O recheio não está lá, nem foi projetado sequer. Se foi projetado, deve ter sido nos conteúdos que formataram quando nós entramos, porque os computadores estavam formatados. Portanto, essa informação também deve ter sido perdida. Mas a questão é essa, é que diz que é tão fácil abrir, então porque é que em 28 anos não aproveitaram? Porque realmente eu acho que isto é que é um oportunismo, e estar a pegar aqui no nome de uma pessoa que realmente é um relevo internacional e que devia ter sido explorado melhor, sem dúvida, devia ter sido aproveitada, e ela estava disponível e até com mais capacidade de intervir e de dar-se a si própria, à sua terra, foi abandonada. Porque tal e qual como tudo o resto foi abandonado. A cultura... Vamos ouvir o Abílio Evaristo, porque é que não eu não consegui acabar... Temos de equilibrar os sistemas, Pedro Lima, temos de equilibrar os sistemas. Eu creio que isso não é verdade. Ele lança 3 ou 4 e eu então se o município constrói aquele edifício com o financiamento da EDP e está a dizer que foi abandonado, não foi abandonado nada. Acho que não. De 2008 até construir, quanto tempo é que foi, Sr. Professor? Vocês é que abandonaram. Quanto tempo é que foi, Sr. Professor? De 2008 até construir, portanto, agora existe agora um executivo de 4 anos que consiga concretizar tudo aquilo que não fizeram. Não é quase. Mas fizemos muito trabalho. Não é só dar o ponto da situação, dizer qual é o ponto da situação desse encontro das artes. Graça Moraes, se está a andar, se não está, se vai ser concretizado ou não é preciso estar a falar de 2008 para... Não, mas é bom que é para as pessoas perceberem que as coisas demoram tempo. Eu só quis fazer isto, Sr. Professor, porque ainda agora, a falar do Ecoparque, disse que é um projeto de papel e que... E em que ponto é que portanto, está o que eu estou a estabelecer é um paralelismo a dizer que de 2008 até 21 foi o tempo que demoraram para fazer para pensar o que é que vamos fazer com aquilo. Pedro Lima, portanto, em que ponto imaginemos, é que está não é? O imobilismo político. Pedro Lima, em que ponto é que está o edifício dedicado a Graça Moraes? Estamos com a CCDRN, parte da cultura, evidentemente, um dos vice-presidentes, está a desenvolver connosco, porque nós aqui, há uma coisa que tem que ser dita também aos vilaflorenses, nós não vamos onerar mais o município, trazer aqui um elefante branco, digamos assim, que depois tenha recursos humanos, evidentemente, é pessoas que nós somos e que fazemos tudo para que elas também se fixem, portanto será necessário ter pessoas nesta casa, neste centro de artes, e ter ali um movimento que seja coadjuvado com a CCDR para termos a garantia do dinamismo e da dinamização. Porque dizermos que agora, abrindo com o nome Graça Moraes, quando já existe em Bragança e que vamos esperar multidões, não é realista. Isto tem que ser dinamizado a nível central. Portanto, com o que já existe em Bragança, ter em Vila Flor algo que corresponda à nossa medida também e que o município não fique onerado na manutenção daquele edifício. E também outra pergunta, é que é preciso o recheio de que eu falava há um bocado. É preciso ainda um investimento muito significativo que estes senhores deixaram a casa vazia. Estamos a chegar ao fim deste debate e, por isso, vamos avançar para o momento das declarações finais. Abílio Evaristo. Eu, por acaso, gostava de falar da estratégia local de habitação, que seria muito interessante também falar sobre isso. É que nós deixamos a estratégia local de habitação aprovada, que é no âmbito do primeiro direito, fizeram vocês já um acordo com o IRU, e o que resultou dessa estratégia local de habitação, tanto quanto eu sei, é apenas a compra de 2 espaços que nem estavam previstos
nem era assim que estava previsto na estratégia local de habitação, mas isso foi uma opção vossa, e um dos passos, eu creio que até fizeram um grande favor ao proprietário, porque há 30 anos que aquilo está em ruínas e não fizeram rigorosamente mais nada, não se alojou até agora ninguém, portanto seria interessante falarmos também sobre a estratégia local de habitação. Pedro Lima. Bom, mais uma vez, eu acho que as atas das reuniões de Câmara são públicas, portanto eu realmente fico pasmado como é que de repente o Partido Socialista tem ideias e vem versá-las aqui, mas não as consegue versar no local próprio, onde realmente poderia ter tido alguma influência. Já adquirimos 2 prédios em Vila Flor, que estão perfeitamente adequados e que estão num processo dentro da candidatura da Estratégia Local de Habitação para fazer 18 fogos. Portanto, já temos isso em mãos e vamos realizá-lo, porque realmente é uma das características que precisamos. Precisamos porquê de habitação, Sr. Professor? Porque há pessoas em Vila Flor, porque há pessoas que estão a pôr uma pressão imobiliária em Vila Flor que, de certa forma, é um sinal positivo, é um sinal de que há gente em Vila Flor, ao contrário daquilo que... E tenho pena que não partilhe da minha alegria em termos mais crianças, em termos mais dinamismo, em sermos... Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Em sermos... Aquilo que está... Posso terminar? Temos mesmo de fechar este debate. O que ele está a dizer... O tempo em televisão é escasso. Abílio Evaristo, Pedro Lima, agradeço a presença neste espaço de debate que dedicamos ao município de Vila Flor. Estamos a percorrer o país nestas autárquicas. Fique connosco.